Certamente eu e você já fomos arguídos em algum momento da nossa vida com essa: quem é você? Quem é você? E aí você tem que responder o nome, algumas vezes você tem que dizer o endereço, nome dos pais, para dizer que você tem uma história, dizer se você trabalha, dizer se você estuda, ou até mesmo se você é fiscal da natureza. Você precisa responder, precisa dizer quem é você. Todos nós, hoje eu acredito que quase sem exceção, todos nós temos uma identidade, todos nós temos o nosso CPF. A Ana Luísa, desde o seu 2º mês de vida, ela já tem o seu CPF, ela já tem um número de registro, ela já é conhecida na Receita Federal. Se hoje nós abrirmos uma caderneta de poupança, eu vou dar um número para vocês, e aí vocês vão poder ofertar para Ana Luísa, é claro. E todo esse dinheiro contabilizado ali, o governo federal ele vai saber, porque é a identidade da Ana Luísa. E essa identidade permite a nós algumas coisas, como atendimento no serviço social, atendimento na rede pública de saúde, levar os nossos filhos e cadastrá-los à escola pública. Essa identidade dá a nós essas possibilidades e oportunidades de serviços. Mas tem muita gente, e eu quero acreditar que hoje à noite aqui, nesse plenário, nesse templo, nesse santuário, não seja diferente. Existam pessoas que, mesmo possuindo uma identidade e sendo conhecida pelo governo federal, algumas pessoas estão aqui e preferem viver assim no anonimato. Eu me lembro que quando eu fui congregar na primeira Igreja Batista de Trindade, no dia 7 de abril de 1997, eu sentei lá na galeria e a minha vontade era o anonimato extremo. Eu não queria ser reconhecido, conhecido por absolutamente ninguém. Tem muita gente que está aqui e que quer esse anonimato, querem viver anônimos nessa sociedade. Tem muita gente aqui que está assim, e aí se envolve numa multidão como essa, pensando assim: ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém sabe o que eu sou, ou quem eu sou, ninguém sabe. É quando a gente tenta se esconder, quando a gente tenta viver o anonimato. Eu quero fazer uma segunda pergunta: qual é a minha e qual é a sua identidade espiritual? Se nós somos conhecidos neste mundo que nós vivemos, se nós temos uma identidade, um número, um registro, aonde o governo, aonde as pessoas sabem quem somos, o que temos, quando se declara, é lógico. No mundo espiritual, qual que é a sua identidade? No mundo espiritual, qual que é a minha identidade? Como eu sou conhecido lá? Como você é conhecido lá? Qual seria o testemunho que Deus daria a meu respeito e a seu respeito? Ou qual seria as características de identidade que Deus daria ao meu respeito e ao seu respeito neste mundo espiritual? A gente olha a história de Jó, quando Satanás se apresenta a Deus, Deus dá características da identidade de Jó.
Ele é um homem íntegro, um homem reto, um homem honesto e um homem temente a Deus. Era assim que Deus conhecia Jó. Era assim que Deus olhava e via Jó. E aí qual que é a minha identidade nesse mundo espiritual? Talvez algumas pessoas possam estar perguntando: eu preciso de uma? É necessário uma identidade? É claro que é. É claro que é. É preciso ter uma identidade, é preciso saber quem é preciso deixar saber quem você é. Deus precisa conhecer você. Mas tem gente que prefere viver, mesmo sabendo disso tudo, tem gente que prefere viver o anonimato. Ou são aqueles que se transformam nos agentes secretos de Deus, aqueles que ninguém sabe quem são. A gente não consegue identificar as pessoas, se são realmente crentes em Jesus ou não. Muitas pessoas se dizem crentes, muitas pessoas parecem crentes, muitas pessoas se vestem até como crentes. Se é que a gente pode colocar uma roupa de crente. Um dia alguém disse para mim assim: pastor, o senhor precisa se vestir como pastor. E aí eu perguntei: como se veste um pastor? Muitas pessoas se enganam pelas práticas religiosas. Muitas pessoas se enganam pelos ritos da religiosidade. Muitas pessoas se equivocam e acham que isso forma identidade diante de Deus. Não, gente, não forma. O que forma a identidade do crente é aquele que é discípulo de Jesus. O pastor Edson tem ensinado aqui com muita propriedade, e eu acho que todos nós deveríamos anotar cada vez que ele dá uma aula a respeito do caminho do discípulo, porque todas as vezes que ele ensina, todas as vezes que ele fala, ele está dizendo para nós como é que se forma essa identidade de crente em Jesus. Não são pelos nossos gestos, pelos nossos caguetes, pelas nossas falas, pelas nossas frases de efeitos que nós somos conhecidos, não. Aquele que é filho de Deus, que traz de verdade as características, que traz de verdade o caráter de Cristo, é aquele que é discípulo e que vive aquilo que Jesus ensina. Por que eu preciso de uma identidade espiritual, pastor? Por que eu preciso de uma identidade espiritual? Porque nesse dia, da peça que nós assistimos aqui, nesse dia, o que vai contar diante de Deus é a nossa identidade. Quem é você? O que você fez? Quem é você? E nesse momento, sabe qual é a maior característica da identidade do crente? Nesse momento, é aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por que eu preciso de uma identidade? Por que eu preciso desta identidade espiritual, pastor? Porque se você não tiver, querido, essa identidade, essa marca, essa chancela, que te referenda, que te referencia como filho de Deus, como servo, como crente, como discípulo, como lavado e remido no sangue de Jesus, se você não tiver essa marca, esse emblema, se não tiver essa identidade, se não tiver, infelizmente vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Infelizmente vai ser essa a voz, a fala que muitos irão ouvir naquele dia, porque não se preocuparam
durante a sua vida terrena, nessa vida que a gente chama de vida cristã, de criar esta identidade de servos e filhos de Deus. Mas aqueles que tiverem o emblema, a marca, a chancela, o timbre, a logomarca do sangue de Jesus, aqueles que viveram o Evangelho de verdade, aqueles que viveram o Evangelho na sua essência, aqueles que pagaram o preço do Evangelho, aqueles que viveram pelo Evangelho, aqueles que marcaram a vida pelo Evangelho, aqueles serão identificados. Estes têm a identidade de Cristo e estes ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Tendo isto posto como introdução, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, vou dar uma dica: 1 Samuel fica antes do 2 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esse texto é um texto que nós conhecemos bastante. Já foi estudado, já foi pregado, é bastante conhecido essa história de Davi, que enfrenta logo em seguida o gigante Golias. Nós conhecemos bem essa história. E quando eu olho aqui esse capítulo 16, o capítulo 17 de 1 Samuel, vendo aquilo que nós já falamos em introdução, há algumas lições que eu aprendo aqui, porque quando eu não consigo responder quem eu sou, quando eu não consigo responder se eu tenho uma identidade espiritual, quando eu não consigo responder por que eu preciso de uma identidade espiritual, eu preciso aprender aqui com esse livro, com a história desse livro. E algumas lições que eu aprendo aqui, alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês hoje de noite. Davi, ele era um jovem, dizem os historiadores, de aproximadamente 17 anos. Era um garoto ruivo. Eu vejo Davi, aquele garotinho, 17 anos, jovenzinho, cheio de sonhos, cheio de vontade, ruivozinho. Normalmente o ruivo tem a pele toda marcadinha, né? Eu vejo Davi assim. O povo de Israel vive aqui um período onde eles rejeitam os juízes, eles querem um rei. Saul está no trono, mas Saul começa a se desviar da vontade de Deus, e então Deus manda Samuel ungir um rei, e aí manda ir à casa de Jessé, e na casa de Jessé havia ali homens bonitos. O texto diz que eram homens formosos, homens bem preparados, homens que tinham conhecimento de guerra, eram homens que faziam parte do exército. E aí Samuel pede que Jessé chame os seus filhos, e eles começam a passar, e vem o primeiro, e ele era bonito, ele era formoso, e Deus fala: não é esse. E vem o segundo, e também Deus fala: não é esse. E vem o terceiro, e não é esse. E passam todos, e Deus diz: não é esse. Aí Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum menino, nenhum filho seu por aí? Aí Jessé fala: tem Davi está lá fora cuidando do rebanho. Davi é um garoto, é um menino ainda, está lá fora, está cuidando, está pastoreando o rebanho da família, está lá cuidando do rebanho, deixa ele lá.
não, chama esse menino. E quando Davi chega, na sua formosura, na sua singeleza, na sua meninice, naquele rosto de garoto ainda, o Senhor olha para o seu coração e diz: é esse. E aí o texto que nós lemos fala que Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. A história vai continuar e ela vai ensinar para a gente que esta unção de Samuel em Davi forma nele uma identidade, forma nele uma característica, forma nele uma identidade de alguém que vai conquistar e que vai vencer. A unção de Deus forma em Davi uma nova identidade. Aquele menino que estava esquecido, aquele menino que estava lá no pasto, aquele menino que de repente chegou ali sujo, mal cheiroso, aquele menino que chegou ali, está sendo ungido agora rei de Israel. Talvez quando a gente olha para algumas coisas nesse texto, ou até mesmo trazendo para os nossos dias, a gente sempre quer olhar a aparência. A gente quer sempre olhar posição social, a gente quer sempre olhar a pessoa naquilo que ela tem, naquilo que ela pode dar, e muitas vezes nos esquecemos daqueles que realmente têm um coração puro para se apresentar diante de Deus. Talvez eu esteja falando aqui para algumas pessoas que entraram hoje aqui e que não sabem ainda quem são. Entraram hoje de noite aqui e pensa nos seus pensamentos, nos seus devaneios, que Deus está preocupado com aparência, que Deus está preocupado com eloquência, que Deus está preocupado com posição social, que Deus está preocupado com a sua conta bancária. Ei, eu quero dizer para você o seguinte: Deus não está preocupado com absolutamente nada disso. Deus está preocupado com a sua disposição de se colocar aos seus pés e dizer: Senhor, usa-me conforme o teu querer. Tem muita gente que acha que está esquecido. Tem muita gente que está hoje aqui, que quer viver o anonimato, como eu disse no começo. Tem muita gente que está hoje aqui, que acha que está esquecido de Deus, de que Deus não vê o seu coração, de que Deus não vê as suas lágrimas, de que Deus não vê o seu drama, de que Deus não ouve o seu questionamento, de que Deus não sabe quem você é. Ei, querido, você está enganado. Deus conhece você mais do que você mesmo. Sabe por quê? Foi Ele que te fez. Conhece o seu coração, conhece o seu pensamento, conhece o seu questionamento, sabe o seu RG, sabe o seu número de CPF, o número de telefone que você trocou ontem. Deus sabe. Deus conhece você e Ele sabe exatamente aonde vai e pode usar você. Meu desejo é que nessa noite você se esqueça de que Deus está preocupado com a aparência. Meu desejo nessa noite é que você se esqueça que Deus está preocupado com posição social, com dinheiro, com a sua condição financeira, que você se esqueça disso, e que também se esqueça de que você está anônimo, porque Deus sabe aonde você está, e eu sou a prova disso, porque eu estava escondido numa galeria, e Deus me trouxe de volta, e eu estou aqui hoje falando com vocês. Deus conhece você. Diante de Deus ninguém aqui está anônimo, diante de Deus ninguém aqui está esquecido. Não, o homem pode esquecer de você, como o pai e os irmãos esqueceram de Davi lá cuidando do pasto. O homem pode esquecer, mas Deus jamais se esquecerá de mim e de você. Você pode dizer amém, querido? A unção de Deus forma uma nova identidade. A partir desse momento, Davi não é mais pastor de ovelhas. A partir desse momento, Davi agora é um homem cujo Espírito Santo se apoderou dele todos os dias. A partir daquele momento, é agora um homem cheio do Espírito Santo e ainda mais, é rei ungido por Deus em Israel.
capítulo 17, de 12 a 22, ele conta um detalhe interessante dessa história, que às vezes nós nos confundimos. Davi, ele já estava ungido, Davi já havia sido ungido rei de Israel, não havia tomado posse, mas havia sido ungido rei de Israel. Os israelitas estão sendo afrontados pelos filisteus, e há um gigante lá de quase 4 metros, que está afrontando aquela turma que está ali em Campana. Aquele gigante passeia pelo arraial e afronta, dizendo que para que eles dessem apenas um homem para guerrear. E fica dizendo que não havia Deus em Israel. Era esse momento que está acontecendo aqui. E os 3 irmãos de Davi, eles estão na guerra. Eles foram para batalhas, eram homens que serviam ao exército de Saul. Ele estava na batalha. E aí, o pai de Davi chega para ele e fala assim: filho, os teus irmãos já estão há muito tempo lá no campo de batalha e eles estão com fome. Olha aqui, eu acabei de assar alguns pães, tem aqui um queijo fresco, vamos fazer uns sanduíches e você leva esses sanduíches para eles, para que eles possam se alimentar, se fortalecer. Davi poderia dizer assim: papai, eu agora sou rei, papai, eu agora é quem dou as ordens, papai, eu agora estou no outro nível, pai, eu agora, sabe, fui ungido, lembra, Samuel esteve aqui, me ungiu, lembra, agora estou em outro nível. Mas Davi, sem questionar, sem arguir o pai, sem interpelar o pai, sem crise alguma, ele pega aqueles sanduíches de pão e queijo e vai até o fronte, o campo de batalha, para levar o alimento para os seus irmãos. A nova identidade formada em Davi faz dele um homem obediente. A nova identidade formada em Davi faz dele um homem obediente e independente da sua posição. Muita gente está faminta, queridos, no campo de batalha. Tem muita gente ferida, morrendo no campo de batalha. Tem muita gente precisando de pão e de água no campo de batalha. Eu falo aqui, pão e água, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Tem muita gente aí fora, no campo de batalha, precisando de Jesus. E nós estamos muitas vezes dentro das igrejas, achando que nunca sou eu quem tenho que ir, nunca sou eu quem tenho que servir, nunca sou eu que tenho que fazer. Pastor Paulo Leite pregou aqui na quinta-feira sobre o servo, sobre a identidade do servo. Muita gente que está preso dentro dos seus currais de igrejas, fazendo guerrinha, competições para saber quem prega melhor, para saber quem canta melhor, para saber se na hora do apelo quantos vão à frente. Muitas pessoas que estão competindo e preocupados apenas com os seus, entre aspas, seus departamentos. Ei, querido, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, o departamento é de Deus, a igreja é de Deus. Se a gente entender aqui que Davi, mesmo ungido rei de Israel, e mesmo cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, ele se propõe aí no campo de batalha a levar pão e queijo para aqueles que estavam famintos. Quantos hoje de noite estão aqui, desejosos do seu coração por essa identidade de obediência, da obediência de que Jesus diz nos seus evangelhos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantos de nós estamos querendo viver esta obediência? Nós precisamos parar essa meninice
de achar que a igreja, que eu, como pastor da igreja, pastor de igreja, sou maior ou melhor do que qualquer um que está aqui. Não, queridos, esta obra também é para mim, é para os pastores da igreja. Precisamos ir e pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus porque nesse lugar a gente aprende com o nosso pastor essa vida de discípulo, e a gente vê aqui, apesar das diferenças que há entre os pastores, a gente nota as diferenças que há entre cada um, e a gente conversa muito sobre isso, mas há em todos nós a unidade, porque todos nós buscamos a mesma coisa, que é o engrandecimento do reino de Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, que entendem essa mensagem, que você pode chegar a qualquer hora, de segunda a sexta-feira lá, terá sempre alguém para te atender. Não importa aonde você more, se numa casa luxuosa, ou se num casebre, não importa. Se você precisar de uma visita, chame, porque nós vamos até você. Não existe esse negócio de que eu sou, não vou, não, queridos, não. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que a gente olha primeiro a vida das ovelhas. Uma das coisas que eu louvo a Deus por ter aprendido aqui na PIB de Trindade, com a vida do pastor Edson, que é o meu pastor, é aprender a cuidar e a lidar com gente. Aleluia. Aprender a ter cheiro de gente, aprender a caminhar com gente. Eu louvo a Deus por esse aprendizado, e eu quero que Deus faça a cada dia se cumprir na minha vida essa identidade que me torna obediente. E eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo se mova na direção sua hoje à noite e coloque o seu coração abrasado, desejoso de querer essa obediência, de levar a palavra de Deus a quem quer que seja, aonde quer que seja. Não importa se numa igreja 3, 4 mil pessoas, ou se num culto em casa de família com 2, 3, não importa. Mas que a mensagem do Evangelho seja sempre a mensagem do Evangelho. Continuando a história, a gente percebe que essa nova identidade, ela realça na vida de Davi, ela reaviva na vida de Davi uma coisa chamada coragem. Porque quando ele chega lá no campo de batalha, quando ele vê que os exércitos de Israel estão entrincheirados, estão acuados, com medo do gigante que passeia de um lado para o outro afrontando, quando ele percebe aquilo ali, Davi ele toma uma atitude, aquilo mexe com ele, aquilo comove ele, porque ele foi ungido rei, o Espírito Santo está nele, há uma nova identidade, há uma identidade de obediência, algo novo na vida de Davi. Ele fala em algum momento: quem é este incircunciso que ousa afrontar aos exércitos de Deus? Quem é este? Mas o que me chama a atenção é quando ele chega no verso 32 do capítulo 17, e aí ele diz: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste gigante, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia. Coragem. E aí ele conta uma história. Quando eu digo realçar, relembrar, reavivar a coragem, ele conta uma história de quando ele era pastor de ovelhas, quando ele estava lá no rebanho. Ele fala: quando o leão e o urso vinham contra as minhas ovelhas, eu me levantava contra eles e os feria e os lançava fora. E quando Davi vê aquele gigante como um urso afrontando ao exército de Deus, ele fala: quem é este incircunciso? Eu vou lá e vou pelejar contra ele. Coragem. E sabe, eu estou falando hoje de noite aqui para algumas pessoas que perderam a coragem. Coragem de seguir em frente na sua vida, coragem de continuar lutando pelos seus sonhos, coragem de continuar lutando pela sua vida, coragem de continuar buscando aquilo que você tem no seu coração diante de Deus, coragem para assumir o seu compromisso diante de Deus, coragem para assumir a vontade de Deus.
Quem sabe eu estou falando para algumas pessoas aqui que perderam a vontade, perderam a coragem e a vontade de viver essa vida diante de Deus. Essa coragem, ela traz para nós uma força inigualável de superação, para superar as crises de identidade. Lembra o começo, as perguntas que fiz? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Temos uma identidade espiritual, precisamos dela, para que precisamos? Lembra dessas perguntas? E muitas vezes esses questionamentos trazem a nós crises de identidades. Eu olho para esse texto de Samuel 16 e 17 e vejo este povo de Israel vivendo um conflito de identidade. A história diz que eles estavam diante de um exército maior, mais numeroso, mais forte, mais bem armado que eles. A história diz que havia um gigante de quase 4 metros que estava afrontando aquele exército. E a história diz que eles estavam entrincheirados. A história diz que eles estavam com medo. A história diz que eles estavam acovardados. E sabe, neste momento aqui, eles estão se lembrando da história do seu povo. Se você ler a história do povo em Números capítulo 13, você vai ver que quando eles saem do Egito, e que Deus manda que eles entrem e possuam a terra, Moisés manda 12 espias para olhar a terra, para ver se a terra era realmente aquilo que Deus havia prometido. E o texto fala que aqueles 12 olham a terra, aqueles 12 veem que a terra é boa, que ela produz, como Deus diz na sua promessa, leite e mel, que o fruto daquela terra é bom. Eles comprovam que tudo aquilo que Deus havia falado era verdade, mas, entretanto, porém, todavia, 10 daqueles espias dizem: a terra é boa, mana leite e mel, o fruto é excelente, mas está habitada por gigantes. Há gigantes lá, os filhos de Anak estão lá, são gigantes. Há um exército, há povos numerosos lá. E aí vem a declaração que eu acho que marca essa história de Números 13, quando eles falam: e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Aqui nesse momento, este povo de Israel, em Samuel 16 e 17, eles estão tendo esta crise de identidade, lembrando do passado, quando alguém se viu como gafanhoto. Mas quem disse que eles eram gafanhotos? Quem foi que falou que eles eram gafanhotos? Quem foi que declarou ou os identificou como gafanhotos? Mas esta visão marca as suas vidas. Esta visão diz para eles que eles não podem possuir. Esta visão diz para eles que eles não podem conquistar. Esta visão diz para eles que eles não podem ir à frente. Apesar de tudo que eles estarem vendo ser realmente como Deus havia dito. Mas glória a Deus, no meio dos 12, apenas 10 vieram com este relatório. Porque 2, Josué e Caleb, 2, disseram assim: a terra é boa, mana leite e mel, como Deus disse. O fruto da terra é bom. E realmente lá é habitado por gigantes. Os filhos de Anak habitam lá, e há povos numerosos e mais fortes que nós. Sim. Mas, aleluia, todavia, porém, entretanto, mas o Senhor nos entregou aquela terra. O Senhor tirou a proteção deles. Assim como nós comemos pão, nós vamos devorar este povo que habita na nossa terra. Aqui este povo está vivendo crise, não sabe quem é, está voltando ao passado, relembrando que alguém disse para eles que eram gafanhotos. Mas Davi se levanta e fala: eu vou
pelejar contra este circunciso, e vou derrotá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, querido, quem sabe você entrou hoje aqui sem coragem para seguir adiante e vivendo crise de identidade, porque alguém disse para você que você é um perdedor, que alguém disse para você que o seu casamento não vai dar certo, que alguém disse para você que os seus filhos vão se prostituir e vão se perder, que alguém disse para você que você é um falido e um derrotado. Quem sabe alguém está hoje aqui com a sua vida paralisada, sem coragem de seguir adiante, porque está preso a esta visão do passado. Eu quero hoje de noite, em nome de Jesus, dizer para você que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele move sobre nós esta unção para formar uma nova identidade e dar a mim e a você coragem para ir contra este gigante que tenta te paralisar, para ir contra esse gigante que tenta me paralisar, e para dizer para ele: você pode vir a mim com espadas e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Essa nova identidade, ela dá coragem para vencer a crise da identidade, coragem para vencer o medo do gigante. Essa nova identidade, ela ensina para mim que eu posso fazer a obra de Deus. Essa nova identidade diz para mim que eu posso servir, que eu posso fazer a obra de Deus com as armas que eu tenho. Se vocês olharem aí, Samuel 17:40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Muitas vezes a gente pensa que para servir, ou que para lutar, para guerrear, a gente precisa das armas dos outros, a gente precisa que os outros façam as coisas por nós. Muita gente que não consegue responder as perguntas do começo, não sabem sequer as armas que possui para guerrear, não sabe sequer as armas que tem para fazer algo. E aí às vezes fica como nessa encenação aqui que a gente viu, sempre colocando desculpas, sempre querendo ser alguém que não é, sempre querendo fazer aquilo que o outro está fazendo. O texto fala que quando Davi se prontificou a ir a pelejar contra o filisteu, Saul tira a sua armadura, tira a sua espada, coloca sobre Davi, e o texto diz que Davi ficou aquilo era tão pesado para um garoto de 17 anos, que ele sequer conseguia se mexer, que ele sequer conseguia se mover. Então ele tira aquilo tudo, e pega aquilo que ele tinha e que ele conhecia bem, pedras e funda. Sabe o que isso ensina para mim, querido? Que esta nova identidade, ela me ensina, ela me permite a usar aquilo que Deus me deu como talento meu para fazer a sua obra. E muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus nos deu é menor, é inferior àquilo que as outras pessoas têm. Se Deus te deu o dom de cantar, querido, cante. Se Deus te deu o dom de orar, ore. Se Deus te deu o talento de falar, fale. Se Deus te deu o talento de interpretar, interprete. Se Deus te deu o talento de tocar, toque. Se Deus te deu o talento de ficar sentado no banco orando, fique quieto no banco, sentado e ore. Mas faça tudo com excelência, para o louvor da glória de Deus. Nada disso será medido como maior ou menor. Estar aqui na frente, como eu falei, não me torna maior ou menor que vocês, não, somos iguais. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Talvez os métodos, os talentos, as atribuições, as características sejam diferentes, mas Deus é um elo que nos une para sempre, aleluia.
Ele pega 5 pedras, ele pega uma funda. Parece loucura, um menino de 17 anos contra um homem calejado de guerra, armado com uma couraça que pesava quase 70 quilos. A ponta da lança pesava quase 7 quilos. Parece loucura, um menino com 5 pedras como um homem desse. Mas quando a unção de Deus está sobre a nossa vida, querido, tenha o que você tiver, o gigante vai cair. Eu me lembro da história daquele menino, que Jesus estava ensinando na planície, na campina, e ele tenta despedir a multidão, uma pequena multidão de quase 6.000 pessoas, e os discípulos dizem assim: eles estão com fome, eles te seguiram o dia inteiro, estão com fome. Aí Jesus fala: dá vocês a ele de comer. Aí Pedro, né? Senhor, padaria não tem pão para essa gente toda, e tem mais, mesmo se tivesse, não dá tempo da gente ir lá, Cafarnaum, depois voltar, não tem como. Aí Jesus fala assim: então o que vocês têm aí? Aí aparece, eles vão lá no meio daquela multidão, pegam um guri, talvez esse guri estivesse até matando aula, né? Aquele guri está ali com a sua mochilinha, 5 pães e 2 peixinhos, o primeiro McFish da história. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus divide aquilo tudo, coloca em cestos e diz: alimentai a multidão. 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de quase 6.000 pessoas. Querido, não importa o que você tenha, se é pequeno ou grande aos seus olhos, mas se tiver a unção de Deus, você vai alimentar a multidão. Creia nisso, creia nisso. Davi não poderia ir com a espada de Saul, Davi não poderia ir com a armadura de Saul, Davi não poderia ir como Saul, Davi deveria ir como Davi, porque a unção de Deus sobre ele está formando esta identidade. Ei, a unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida está formando uma nova identidade, e essa identidade é para me fazer vencer. Esta identidade é para te fazer vencer, querido. Repita comigo esta frase: a unção de Deus sobre a minha vida está formando uma nova identidade para me fazer vencer. Davi, com uma nova identidade, cheio da unção de Deus, não agora se vendo mais como aquele garotinho rejeitado no curral, cuidando do pasto, não se olhando como rejeitado, cheio de drama, cheio de crise, cheio de complexo, de inferioridade, não. Ele pega as suas armas, 5 pedras, uma funda, e se lança contra aquele gigante. E o texto diz que ele lança aquela pedra, ela bate a fronte daquele gigante, ele cai por terra. Davi toma a sua espada e corta-lhe a cabeça fora. Davi se lança contra o gigante e o derrota, na força do braço do Senhor, por causa da unção que gerava nele uma nova identidade. Todos nós, queridos, independente de idade, independente de posição social, de conta bancária, nível intelectual, todos nós temos os nossos gigantes todos os dias. Cada um de vocês aqui, começando por mim, todos nós, temos todos os dias os nossos gigantes. Sejam eles os gigantes internos, os nossos dramas, das nossas questões, sejam eles os nossos gigantes, nosso complexo de inferioridade, nosso complexo de rejeição, sejam eles os gigantes que nos impedem de servir a Deus sem obediência, sejam eles os gigantes que
nos levam a ter medo daqueles que se levantam contra nós, esses gigantes que nos aterrorizam, nos fazem viver crises de identidade. Todos nós temos, mas quando assumimos esta identidade de Cristo na nossa vida, nós vencemos a cada um deles. Presta atenção nisso. Quando assumimos a nova identidade de Cristo, nós os vencemos a cada um deles, todos os dias. Você pode dizer amém? Quem é você? Quem você quer ser? Qual é a sua identidade espiritual? Você quer continuar no anonimato? Pode até ficar para os pastores ou para a igreja, mas para Deus não há anônimos. Sabe por quê? Porque Ele já viu você hoje. Ele sabe que você está aqui, e é você que Ele quer. Talvez você pense: mas pastor, aquele lá é mais bonito, aquele lá fala melhor, se veste melhor, aquele lá canta melhor, aquele outro lá tem mais habilidades que eu, aquele outro interpreta mais que eu, aquele outro sabe fazer mais coisas que eu. Ei, mas foi a você que Ele ungiu, foi a você que Ele deu dons e talentos, sejam quais forem, foi a você. Te ungiu para fazer em você, formar em você uma nova identidade. Te ungiu para fazer você obediente à palavra, obediente ao Evangelho, ser discípulo de verdade de Jesus. Te ungiu para te dar coragem, para vencer, para tomar atitude, para vencer, para superar as crises, o medo. Ele te ungiu e te capacitou com armas próprias para fazer você vencer as suas batalhas, os seus questionamentos. Hoje, você pode sair daqui respondendo uma das maiores questões, como eu disse no começo, que os sociólogos, psicólogos, antropólogos tentam responder: quem sou eu? De onde vim e para onde eu vou? Talvez hoje você tenha a resposta para uma dessas questões: quem sou eu? O desejo do meu coração é que você saia daqui com uma identidade, uma nova identidade, dizendo que você é filho de Deus, ungido para vencer, ungido para obedecer, ungido para fazer a diferença nessa geração. E se não der para mudar a geração, que eu e você consigamos mudar a nossa casa. E se não der para eu e você mudarmos a nossa casa, que a gente consiga, pelo menos, mudar a nossa vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Talvez você tenha entrado aqui com várias questões. Você tem entrado aqui hoje sem resposta para alguma delas, mas uma você pode responder: quem é você? O que você quer fazer da sua vida? Como você quer continuar a viver? O anonimato não é lugar para você. Creia nisso, como palavra de Deus sobre a sua vida. Anonimato não é lugar para você. Deus quer ungir a cada um de nós, assim como ungiu Davi e formou nele uma nova identidade. Deus quer ungir a minha vida, e Deus quer ungir a sua vida, e fazer de você, assim como Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando ele diz: porque em Cristo nova criatura somos, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Talvez você tenha entrado aqui com crises de identidade, vivendo aquele estigma, a marca do peso de uma palavra de maldição que alguém lançou sobre você, de que você jamais conseguiria algo na vida. Hoje é o dia de a gente colocar isso tudo por terra, todos esses gigantes, todas essas palavras que afrontam, que confrontam. Hoje é dia da gente colocar por terra. Hoje é dia da gente vencer gigantes. Hoje é dia da gente deixar Deus formar em nós uma nova identidade e dizer para Ele: Senhor, eu não quero ser agente secreto. Eu quero chegar no meu trabalho, quero que as pessoas saibam que eu sou filho de Deus. Eu quero chegar na minha comunidade, quero que as pessoas saibam que eu sou filho de Deus, porque há em mim uma unção nova. Há em mim algo novo, há em mim algo que transforma, e esse algo é a unção de Deus. Só Jesus pode dar, só Deus pode dar. Pastor, meu tempo passou, meu tempo já era, já perdi todas as oportunidades. Nós cantamos aqui: ainda há tempo. Hoje é o tempo, hoje é o momento, hoje é o tempo oportuno da gente, como Davi, verso 32 do capítulo 17, não fique preocupado no seu coração: eu vou lá guerrear contra ele. Talvez hoje você precisa dizer, como Davi, uma atitude, dizer: eu vou, ainda que ninguém queira mudar na minha casa, eu vou, ainda que eu não consiga ver, mas eu vou tomar uma atitude. Eu quero essa identidade, eu quero ser conhecido no céu. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: vinde benditos, vinde bendito, vinde, entrai no descanso eterno, preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Eu quero tomar essa atitude, quero ter essa coragem de tomar essa atitude, de dizer: eu quero esta nova identidade de Deus na minha vida. Eu quero marcar a minha vida, a minha casa, a minha geração com a unção de Deus sobre a minha vida. O que nós precisamos é de crentes que tenham a coragem de dizer que são crentes. Sabe, queridos, vai haver um dia em que nós não estaremos aqui mais. Esse dia não está muito longe, não. Eles ouvem aí nos rádios, na televisão, que existem leis que estão tramitando no Congresso Nacional. Podemos orar o quanto quisermos para isso ser postergado ou não acontecer, mas elas vão acontecer porque está na Bíblia. Não adianta a minha vontade, a sua vontade, elas vão acontecer porque está na Bíblia. Seremos perseguidos, seremos odiados, seremos presos, seremos açoitados, seremos caluniados, mas nunca negaremos a identidade de Cristo na nossa vida. Você quer isso? Quer isso? Quer ter essa certeza no coração? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. É um apelo diferente, não é? A gente sempre vem. Você quer bênção, quer um milagre, quer cura, quer carro, quer casa, quer noivo, quer noiva, quer marido, quer esposa. Sempre a gente faz esses apelos aqui, enche de gente. Às vezes aqueles apelos emotivos que faz a pessoa chorar. Não, hoje não, é diferente. Hoje é para você dizer, para você mostrar a sua cara e dizer que você tem identidade com Cristo. Dizer: eu quero essa identidade com Cristo. Estava essa semana num tempo de nostalgia e me lembrando do tempo que eu me converti. Estava conversando com o pastor Marcos, porque ele é um dos culpados disso. No tempo que eu me converti, os pregadores não falavam que eu precisava de carro para ser feliz. Os pregadores não diziam que eu precisava de casa, de mansão para ser feliz. Os pregadores não diziam que eu precisava de contra-cheques gordos para ser feliz. Não, eles diziam que eu precisava de Jesus. Foi a esse evangelho que eu me entreguei. Foi a esse Jesus que eu me entreguei. É essa marca que eu trago. E a minha vida, ela não está baseada em coisas. Posso perder coisas, posso deixar coisas pelo caminho, como já deixei, mas a minha fé em Jesus está firme.
trago no meu peito a marca do Evangelho que mudou a história da minha vida. Você quer isso em você, querido? Mesmo que você não veja e não ganhe nada de presente material, mas a certeza de mudança real no seu coração e na sua vida. Você quer isso? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus, para a gente orar. Vem, pode vir, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te somos gratos por essa noite. Nós te somos gratos, Senhor, por este congresso, por tudo aquilo que ouvimos desde a quinta-feira. Palavras que marcaram o nosso coração, palavras que mexeram com a nossa mente, com a nossa vida, que nos fizeram refletir, nos fizeram pensar, nos fizeram tomar algumas posições, algumas atitudes. Louva a Deus, porque cada pregador que passou por aqui, cada pessoa que passou por aqui trouxe um pedacinho da mensagem de Cristo para nós. O desejo do nosso coração, Deus, é que esse congresso, essa proposta de identidade cristã não termine hoje, ela não pare hoje, mas que a cada dia o Senhor possa formar e modelar em nós esse caráter de Cristo. Que a cada dia o Senhor possa revelar em nós essa identidade em Cristo, assim como o Senhor fez com Davi, que o preparou, que o ensinou, que forjou nele um rei, a palavra diz, um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor possa formar em nós essa identidade de Cristo. As pessoas olhem para nós e não vejam pela maneira de vestir, ou pela maneira de carregar a Bíblia, ou pela maneira de falar, pelos jargões evangélicos, religiosos, pelos ritos religiosos. Que elas não vejam em nós uma identidade dessa forma, não, mas que elas olhem para nós e vejam uma identidade cristã pelo clarão da face, pelo brilho dos olhos, pelo amor das almas perdidas, pela paixão pelas pessoas que vão caminhando a passos largos e incontroláveis ao abismo da perseguição, da destruição, da perdição. Que os conheçam pelo amor que nós temos pela vida e pela Tua palavra. Nos vejam pessoas dedicadas na oração e na busca, Senhor, do conhecimento da palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que este congresso, que a proposta, que a mensagem não termine hoje, mas que a cada dia ela seja moldada, formada, escrita, reescrita, marcada, identificada no nosso coração, na nossa vida. Os homens olhem para nós e vejam em nós o caráter de Jesus. Como os meus irmãos que vieram aqui à frente, o Senhor conhece o coração de cada um, assim como conheci o coração de Davi. Muitos aqui, ó Deus, talvez se achem esquecidos, abandonados. Muitos estão aqui frustrados porque querem fazer coisas que estão fora do seu alcance. Mas, Senhor, que nessa noite, essa unção de Deus é capaz de formar em nós essa identidade, possa nos trazer ao lugar, ao centro da Tua vontade. Ainda que seja de 5 pedrinhas e uma funda, ainda que seja servir 5 pães e 2 peixinhos, ainda que seja fazer algo que aos nossos olhos sejam insignificantes, mas que nós façamos o cumprir da Tua vontade na nossa vida. Que sejamos obedientes à palavra, obedientes ao Teu propósito, obedientes ao Teu querer. Senhor, faz isso na nossa vida. E que não seja, Senhor, os bens materiais o reflexo da nossa vida, mas que seja a Tua palavra a identidade de que somos filhos de Deus. Que saiamos hoje daqui com essa resposta no nosso coração, na nossa vida: eu sou filho de Deus e tenho em mim uma nova unção, formando na minha vida uma nova identidade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares, podem sentar.